Senhor presidente, eu sempre bati nesse assunto. O que o senador Portinho acabou de falar. E ontem nós tivemos aqui numa sessão e eu me dirigi à mesa e disse que gostaria de me dirigir a Vossa Excelência, e é assim que faço, sem desrespeitá-lo, sem ofendê-lo, sem tocar nas... Hoje vamos falar sobre o clima tenso que a política brasileira está enfrentando. A relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal está em um momento crítico, um reflexo da polarização que o país está vivendo. O Senado, como representante dos estados e responsável por revisar as leis, tem um papel crucial em manter a democracia e o equilíbrio entre os poderes. Só que as tretas recentes estão colocando em risco a estabilidade do Brasil e exigem cuidado por parte dos senadores. As decisões do Supremo, principalmente em casos que repercutem bastante, têm dado o que falar. Uns criticam, dizendo que o tribunal está se metendo demais, enquanto outros defendem, argumentando que o STF está protegendo a Constituição e os direitos de todos. Em meio a essa confusão toda, o Senado precisa encontrar um jeito de agir com independência e responsabilidade. A prioridade dos senadores deve ser buscar soluções que garantam a justiça e a estabilidade, sem favorecer um lado ou outro. Lembram da sabatina do Alexandre de Moraes no Senado, quando ele foi reconduzido à presidência do Tribunal Superior Eleitoral? Aquilo ali mostrou como as relações políticas estão complicadas. A sessão foi marcada por momentos tensos, cheios de debates ideológicos, mostrando como as alianças estão fracas e as opiniões individuais estão fortes. O Moraes se manteve firme nas suas posições, defendendo a lisura das eleições, o que gerou diferentes reações entre os senadores. Uns elogiaram a postura dele, enquanto outros criticaram o que consideraram um tom agressivo demais. Essa sabatina do Moraes é um exemplo claro de como o cenário político está mudando. As antigas panelinhas estão se dissolvendo, dando espaço para novas configurações baseadas em interesses específicos. E por falar em bastidores da política, a Folha de São Paulo soltou uma matéria bombástica, revelando os acordos e conchavos em torno da sabatina do Alexandre de Moraes. A reportagem expôs uma série de encontros secretos entre ministros do STF, senadores e outras figuras influentes da política. Essas reuniões, muitas vezes feitas em segredo, mostram o intenso jogo de poder que acontece por trás das cortinas. Buscar apoio e construir consensos são essenciais na política, principalmente em tempos polarizados como este. Mas a falta de transparência nessas articulações levanta dúvidas sobre a ética e a legitimidade dessas práticas. A sociedade está cada vez mais exigindo transparência dos seus representantes, e a falta de clareza nas decisões políticas pode gerar desconfiança e instabilidade. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tem um papel fundamental na democracia brasileira. Mas, com a justiça cada vez mais envolvida em questões políticas, o STF tem sido alvo de intensos debates. As decisões dos ministros, muitas vezes em temas polêmicos, repercutem imediatamente no cenário político. Essa atuação do STF, que alguns veem como intromissão em assuntos que deveriam ser tratados pelo Legislativo ou pelo Executivo, tem gerado questionamentos sobre os limites do Poder Judiciário. Alguns criticam, dizendo que o STF está extrapolando suas funções, enquanto outros defendem a Corte, argumentando que ela está agindo para suprir as falhas dos outros poderes e garantir direitos básicos. A imagem do STF também é influenciada pela postura de cada ministro. Aqueles com posições mais firmes e que chamam mais atenção da mídia acabam gerando debates acalorados e dividindo opiniões. Essa polarização em torno do STF, se não for bem administrada, pode colocar em risco a credibilidade da instituição. A polarização política e as brigas constantes entre os poderes da República estão colocando em risco a estabilidade do Brasil. O Senado, o STF, a Câmara dos Deputados e o Executivo parecem estar mais preocupados em disputar o poder do que em governar para o povo. E, no meio disso tudo, fica a pergunta: quem realmente está no comando? A falta de transparência nas decisões políticas e a falta de diálogo entre as instituições só aumentam a crise de representatividade e alimentam o discurso antidemocrático. É essencial que as instituições brasileiras voltem a dialogar e a colaborar em busca de soluções conjuntas, priorizando o bem-estar da população e a estabilidade do país. A democracia brasileira está passando por um momento delicado, o que exige maturidade e responsabilidade de todos os lados. A polarização,
o discurso de ódio e as fake news são ameaças sérias ao nosso sistema democrático. Por isso, a busca por justiça e transparência nas ações políticas é mais urgente do que nunca. A sociedade exige clareza, ética e responsabilidade dos seus representantes. É preciso combater a corrupção, garantir oportunidades iguais para todos e fortalecer as instituições democráticas. Somente através do diálogo, do respeito à Constituição e da busca constante por justiça social, o Brasil poderá superar os desafios atuais e construir um futuro mais justo e democrático. Sem tocar na sua vida, na sua família, jamais farei isso. Com qualquer pessoa. Mas se eu estiver com a verdade, ainda que eu tenha que tocar no nome, como eu toquei no nome do senador Randolph, pelo discurso que fez atacando Moraes, embora hoje eles sejam amiguinhos, mas ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Mas nos dias de Moraes ser sabatinado, eles estavam nos corredores de advogado do PCC, o resto, Vossa Excelência pode imaginar. Depois que saiu, que apareceu tal áudio do 6.1 Giga, que estão com a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo começou a publicar, e quando a Folha de São Paulo publicou os áudios, logo eles correram para passar o pano. E tem tido reuniões, e a grande reunião que eles tiveram, que saiu aquela foto enorme, Vossa Excelência estava lá também. E aí eu chamo a atenção para o fato de que Vossa Excelência preside um colegiado, que somos todos nós. Vossa Excelência é meu presidente. Eu não posso perguntar para o Papa, eu tenho que perguntar para Vossa Excelência, que é meu presidente. As questões que envolveram isso, e que de repente o Conselho Nacional de Justiça, antes que isso chegasse lá, eles já tinham dado um 1-0. Um país absolutamente aparelhado. Alexandre de Moraes não está sozinho. Ele é CEO de uma cooperativa que está por trás dele. Então nós, senadores, eu pelo menos, na minha posição, gostaria de ouvir do meu presidente o que foi tratado naquela reunião, onde os ministros estavam lá, Vossa Excelência estava lá. O que se sabe são cortes que estão na rede social da coletiva que Vossa Excelência deu. Eu convoquei aqui para a Comissão de Segurança Pública os 2 juízes, para que eles sejam ouvidos aqui. Convoquei, não convidei, porque não dá para convocar. E eu disse que falaria aqui para Vossa Excelência. Quando o senador Portinho usou a palavra avalista disso, essa casa de fato precisa se posicionar publicamente, na pessoa do seu presidente, publicamente. Como qualquer outra instituição, órgão, tem que se manifestar ou para apoiar ou para dizer que não apoia, que vê erros. E Vossa Excelência, eu não vou lhe ensinar direito, quem sou eu na minha vida? Vossa Excelência tem a profundidade do direito constitucional, penal, é conhecido por isso, desde o seu estado. Não é uma referência que ele faz por ter um anel de advogado. Vossa Excelência é um homem preparado, e eu reconheço isso. É tanto que, para chamar a atenção para os 2 atos que Vossa Excelência fez, que são maravilhosos, que foi votarmos aqui contra as decisões monocráticas e também sobre a questão das drogas, colocando o Supremo no seu lugar. E aqui eu quero alertar a Câmara dos Deputados. Ontem nós falamos aqui, e alguns deputados falaram, só que eles se esqueceram de falar que eles estão sentados lá, que o Lira está sentado em cima das decisões que o Senado tomou, e as decisões monocráticas já poderiam ter cessado. Veio a questão do Starlink, a maior plataforma do mundo. Ela revela cidadãos brasileiros amparados pela Constituição brasileira, sendo perseguidas por um só homem. E Maurício Correia, presidente do Supremo Tribunal Federal, antes da aposentadoria disse: ordens ilegais não se cumprem e não se deve cumprir para não fazer perpetuar a ilegalidade. Nós estamos na casa de Rui Barbosa, nos 200 anos do Senado, e Rui disse que a pior das ditaduras é a da justiça, que contra ela ninguém pode. Então nós, senadores,
O Brasil nos cobra. A pessoa pega no meu braço na rua e fala: não desiste. Cadê o Senado? Vocês não fazem nada. Vocês estão calados. Você faz... Principalmente quem responde processo naquela corte, responde processo no TSE, como é o caso meu, que estou dentro de uma agem para ser calado e ser caçado. Eu quero ouvir o presidente da minha casa sobre esse assunto, sobre o que o Brasil está vivendo, porque senão tudo descarrega em Vossa Excelência. Vossa Excelência é o presidente dessa casa. Vossa Excelência foi erguida ao mais alto lugar e ninguém chega a lugar nenhum sem a vontade permissiva de Deus. Pela vontade permissiva de Deus, Vossa Excelência está sentado nessa cadeira. Mas nós brasileiros, nós senadores, alguns quem sabe bate palma para Moraes. O PT hoje todo bate palma para Moraes. Não batia quando ele foi indicado pelo Temer, que era advogado do PCC, que era um incompetente, que Temer estava botando lá dentro um golpista, um cara que era filhote do Alckmin, que aliás Temer, e segundo a imprensa Vossa Excelência estava também, quando ele tomou aquela decisão de parar o X e de começar a multar quem usar o VPN de R$50 mil por dia. O meu salário não dá R$50 mil, eu vivo dele, mas eu vou postar. Alexandre de Moraes não manda em mim. Eu sou submisso à Comissão do Brasil, à Constituição, não à ordem de um ditador, que acha que amedrontou todo mundo. Sei lá se esse cara tem a vida de todo mundo, tem dossiê de todo mundo, porque ninguém fala nada, porque ele é CEO de um complô. Alexandre de Moraes precisa ser caçado. E aí digo a Vossa Excelência, nós vamos entregar a Vossa Excelência no dia 8. Espero que Vossa Excelência esteja aqui cortesmente, como Vossa Excelência é e fez da outra vez, quando recebeu do Girão, do Cajuru e do Caio Coppola. Vossa Excelência recebeu, é que dê andamento, porque o resultado não tem nada a ver com Vossa Excelência. O andamento, o que a gente escuta de alguns aqui mas não vai passar. E daí? O papel do presidente é dar sequência. Por isso, senador Pacheco, eu estou me dirigindo a Vossa Excelência, porque ser brabo, né? Ou não ser brabo, ou falar as coisas quando Vossa Excelência não está sentada aí, é fácil. Mas eu sempre me dirigi a Vossa Excelência e com muito respeito, respeitando a sua capacidade. Nunca abri minha boca aqui para desonrar ninguém. Quando cito o nome de pessoas, eu estou falando a verdade e chamando para a realidade. É o meu jeito. Vossa Excelência nunca terá uma palavra minha pelas costas. Vai ser sempre aqui, olhando nos olhos de Vossa Excelência. Eu não votei em Vossa Excelência, mas Vossa Excelência é meu presidente. Vossa Excelência ganhou por maioria absoluta, se tornou presidente dessa casa. E por isso eu espero, o Brasil espera. Presidente, não fique com esse fardo para você. Esse fardo não é seu, ele não lhe pertence. Dê andamento, porque nós, os senadores, saímos na rua. Eu não ando no avião da FAB, eu ando em voo doméstico. Eu vejo, eu sinto, eu ouço as pessoas, e não é pouca gente. Senador, não desiste, pelo amor de Deus, não desista do país. Cadê o Senado? Cadê o Senado? Eu não posso perguntar para o Papa, eu tenho que perguntar para Vossa Excelência, e nós o faremos isso no dia 9, e realmente eu precisava me dirigir a Vossa Excelência para dizer as coisas que eu acabei de dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador.